Glória a Deus, a paz do Senhor. Todos estão alegres, né? Que bom ver vocês com esse rostinho todo alegre, todo feliz. Quem tem o Senhor é si mesmo, anda feliz, de bem com a vida. Para você que está nos assistindo em casa, meu boa noite, a paz do Senhor. Fique atento no que Deus está fazendo por você e através de você. O Senhor quer te usar, por isso que o Senhor te chamou. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos. O Evangelho de Paulo, né? Na carta de Romanos. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. É sempre muito bom pregar a palavra de Deus. Estou aqui no aprendizado, né, com os meus pastores, aprendendo cada dia com eles. E estar aqui, ministrar a palavra do Senhor, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor por essas ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Capítulo 1 de Romanos, versículo 14. Você que encontrou e que pode ficar de pé, por favor. Fique de pé no seu lugar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Deus, até aqui, Senhor, nós louvamos ao Senhor, entregamos aquilo que tínhamos ao Senhor. Agora, Senhor, nós queremos receber mais e mais de Ti, Senhor. Deus, abre o nosso coração para podermos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através da Tua palavra, Pai. Deus, que nosso coração venha estar totalmente aberto. Senhor, que o Senhor possa repreender agora aquele que rouba a semente, aquele que não permite que a semente, Pai amado, encontre terra fértil, encontre coração, Senhor. Ó Deus, que essa semente que seja lançada agora, Satanás não tenha o poder de roubá-la, Senhor, mas que essa palavra venha cair em corações, Pai amado, sedentos da Tua palavra, corações onde essa palavra vai frutificar, ela vai germinar e vai frutificar, dando grandes frutos, Senhor, no Teu reino. Muito obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Seja com eles, seja comigo, Senhor, me dando graça como Teu filho amado orou, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Mais uma vez, vamos falar de Romanos, né? Eu amo Romanos, eu estou no estudo aqui com Romanos, tem uns 2 anos e meio. E a carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu dedicada à igreja que estava em Roma, aos crentes de Roma. O apóstolo Paulo, ele queria ir até Roma para poder visitar os irmãos, para poder ensinar e também para poder aprender, como ele vai nos dizer no versículo anterior, no versículo 13, porque ele fala assim no versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Era uma vontade do apóstolo Paulo de ir até Roma, de estar com a igreja em Roma, de ele participar da comunhão dos irmãos, mas ele também tinha um propósito, como vai nos dizer lá em Romanos 15, o propósito de Paulo em ir até Roma, era porque Paulo já havia evangelizado ali sua região toda, e Paulo queria expandir o evangelho de Cristo, Paulo queria pregar o evangelho de Cristo em outros lugares, Paulo queria ir para a Espanha, e a igreja mais próxima da Espanha era quem? Era a igreja que estava lá em Roma. Roma era a igreja que estava mais próxima da Espanha, do território do continente europeu. Paulo pretendia evangelizar aquela região toda também. Era uma vontade que estava cedendo no coração de Paulo. Paulo estava ansioso para ir ter com os irmãos, mas até então tinha sido impedido. Aqui a carta não vai nos falar porque ele foi impedido ou não,
Mas ele falou que até então ele estava sendo impedido. Mas era um desejo do coração dele de ir até Roma para poder expandir ainda mais o evangelho. E no versículo que nós lemos, versículo 14, Paulo diz assim: pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Algo que me chama muita atenção quando Paulo fala, eu sou devedor. Do que Paulo era devedor? Mas por que ele era devedor? Você já imaginou, você já prestou atenção nessa frase? Eu sou devedor. O apóstolo Paulo diz, eu sou devedor, mas devedor de quê? Ele deve, será que eu tomou emprestado na mão dos gregos, né? Será que eu tomou emprestado na mão dos romanos? Será por que Paulo se considerava um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes? Queridos, sabe por que ele considerava um devedor? Primeiramente, porque ele recebeu do Senhor a incumbência, o chamado para poder levar o evangelho de Cristo a outras nações. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o povo autorizado para poder falar do amor de Deus sobre essa terra. Essas pessoas que são embaixadoras do Senhor são aquelas que têm autoridade para falar. E são essas pessoas, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados. E o apóstolo Paulo demonstra uma gratidão enorme com o seu chamado, com o Senhor Jesus. No primeiro versículo de Romanos 1, ele diz assim: sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo tinha plena convicção daquilo que ele era, daquilo que ele foi chamado. Ei, será que você também tem essa convicção na sua vida, no seu coração? O que foi que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Será que você está aqui somente para fazer mais um número? Será que você está aqui somente para preencher mais um número no hall de membros da Igreja Batista Rosa de Saron? Não, o apóstolo Paulo, ele sabia para que foi que ele foi chamado. Ele entendia que ele foi chamado por Deus. E ele diz que ele foi separado. E ele vai dizer ainda que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser um apóstolo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus entregou na tua mão a incumbência de levar o evangelho aos gentios. O Senhor entregou todo mundo, então ele era devedor. Ele se sentia um devedor. Ele se sentia na obrigação de pregar esse evangelho maravilhoso a todos os povos. Não importava raça, não importava cor, não importava nação, não importava se era rico ou se era pobre, não importava se era um ignorante ou se era um sábio. Ele se sentia devedor de cada ser humano sobre essa terra. E glória a Deus por isso, porque através de Paulo, nós temos aqui os escritos bíblicos, né? No Novo Testamento, a maioria dos escritos bíblicos são do apóstolo Paulo, porque ele tinha essa vontade de deixar um legado, ele tinha essa vontade de levar ao conhecimento de todos o evangelho. Sabe por quê, amados? Porque ele pôde sentir o que Deus fez com ele. E nós, muitas vezes, fomos salvos, saímos do lamaçal do pecado. Olha para você, meu querido. Olha de onde você foi tirado. Olha quem você era ontem. Olha quem você se tornou hoje. E olha quem você será amanhã. E ainda assim nós não temos coragem de abrir a nossa boca, de profetizar as promessas que Deus tem para esse povo que está perdido aí. Quando eu venho para a igreja, eu passo ali no Botafogo, em um lugar que está tendo um baile funk. E eu falei com meu marido, meu Deus, tanta gente perdida ainda. E nós aqui dentro calados. Deus te deu ousadia, Deus te deu poder, Deus te deu essa incumbência. Deus não te salvou somente para você regozijar no Senhor, vir aqui cantar uns louvores maravilhosos, ficar caladinho aqui e pegar seu caminho e ir embora para casa. Não. Nós temos que ter em nossa mente que aquilo que Deus me deu é para eu repartir com os meus outros companheiros, para o meu próximo. E meu próximo é aquele que necessita de mim, é aquele que precisa de mim. Não é o pastor Tael que está mais próximo de mim, não. É aquele que tem necessidade da minha pessoa. Este é o meu próximo. E aquelas pessoas que estão indo para o inferno, eles são o nosso próximo. Nós temos que ter a diligência de ir lá
e falar do amor de Deus. Nós também somos eternos devedores, porque Deus nos deu essa incumbência de pregar o evangelho. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer que os anjos queriam fazer tal coisa, mas Deus não permitiu aos anjos fazer isso. Deus não permitiu os anjos pregar o evangelho. Deus não permitiu eles de falar as boas novas. Deus deu essa incumbência a mim e a você, de levar a salvação a todas aquelas outras pessoas lá fora. Nós temos, amados, que sair do comodismo. Nós temos que ser mais liberais. Nós temos que sair do nosso ponto de aconchego, porque muitas vezes, se sai um pouquinho do nosso quadrado, nós começamos a murmurar, nós começamos a falar coisas que não deve. Olha para a vida do apóstolo Paulo, olha para a vida do nosso Senhor Jesus. Quantos intempéries esses homens tiveram? Olha para a vida dos apóstolos da primeira igreja, da igreja primitiva. Olha quantas coisas aquele povo passou, e ainda assim eles continuaram firmes. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele foi chicoteado, ele foi considerado como morto, jogaram ele fora da cidade para ele não pregar mais o nome de Jesus. Ele fingiu de morto, mas quando todo mundo saiu, ele levantou, bateu a poeira e começou a pregar de novo. E nós, amados, nós temos tantas coisas que nos favorecem, tantas coisas que nos dão apoio na pregação do evangelho. Hoje nós temos as redes sociais. Talvez você não pode viajar para a África, não pode viajar lá para a Espanha como Paulo queria, você não pode ir até Roma, mas você tem um WhatsApp, você tem um Instagram, tem um Facebook. E para que você tem usado o seu Instagram? Como que você tem usado o seu Facebook? Querido, nós temos que saber usar as ferramentas que nós temos hoje nas nossas mãos. O apóstolo Paulo não tinha tanta ferramenta como nós temos hoje. E o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores que já conhecemos em toda a história bíblica e humana. E por que eu e você, com tudo isso na mão, nós temos a Bíblia aqui em forma de livro, escrita, dividida em capítulos, em versículos, e nós não conseguimos tirar um tempo nem para estudar uma parte dela? Antigamente era tão difícil pegar um livro, um escrito sagrado, era rolos, aquele negócio, o livro de Isaías era um rolo tremendo, era rolos e mais rolos, para eles encontrarem uma passagem, era coisa dificílima, era coisa de anos. E hoje você pode aqui correndo aqui, está tudo divididinho para você e para mim. E nós não queremos ter a dificuldade de pregar o evangelho. Nós não queremos falar do amor de Deus. Talvez Deus te deu um emprego. Eu falo que o meu trabalho é só um rótulo. Eu tenho um pequeno salão, e aquele salão, ele é só um rótulo, para não dizer que ali é uma igreja. Ali é só um rótulo escrito salão, mas ali é onde eu prego a palavra. Ali é onde Deus me dá a oportunidade de estar tete a tete com uma cliente, para poder falar do amor de Deus para ela, para poder falar o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Porque o que Deus fará na tua vida é algo grande, é algo poderosíssimo, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao teu coração. São coisas maravilhosas. O lugar que tem preparado para você morar, querido, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Lá não precisa de energia elétrica, lá você não precisa ficar pagando essa conta exorbitante da CEMIG. Lá o sol da justiça iluminará toda aquela cidade. Lá não haverá mais tristeza, lá não haverá choro, porque o Rei dos Reis, Ele enxugará do seu pranto todas as lágrimas. Você não irá mais chorar. Olha o que Deus tem preparado para ti e para mim. E por que não levar isso àqueles que estão perdidos? O apóstolo Paulo se sentia devedor, e eu e você também devemos nos sentir devedores. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 1, versículo 15, ainda falando do seu chamado, ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, e não consultei nem carne nem sangue. Deus te chamou. Talvez você fale assim: eu tenho que pedir autorização a um pastor. Você tem que comunicar ao seu pastor onde você está indo.
Isso se chama autoridade. Nós temos uma autoridade sobre nós aqui na terra, mas o Senhor já te deu esse poder. Você no teu trabalho, você pode evangelizar. Você na sua escola, você pode falar com seus coleguinhas de escola sobre o amor de Deus. Você com seus amigos, na roda de família, você pode também falar do amor de Deus para aqueles seus familiares. Então, meu querido, não perca tempo. O apóstolo Paulo e nem Jesus perdia tempo. Nós vamos ver no versículo 15 agora de Romanos 1. Continue com sua Bíblia aberta. Porque isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Paulo se sentia pronto para poder anunciar o Evangelho àquele povo de Roma. O que é isso? Será que Paulo se sentia tão bom, mas tão bom, que ele se achava tal? Ele se considerava que estava todo pronto? Não. Ele considerava que ele entendia da palavra de Deus. Ele considerava isso que nós já falamos, que ele foi chamado. Por isso ele se sentia pronto. E hoje eu vejo que muitas vezes nós chamamos uma pessoa para fazer uma oração e ela morre de vergonha. Ela diz: eu não estou pronta. Eu não posso orar hoje não, Cleide, eu não estou pronta. Queridos, e se Jesus voltar agora? Será que você vai dizer com ele: não, espera aí, Jesus, só mais um pouquinho, um tantinho assim, dá um tempo, porque eu estou quase pronta? Queridos, o crente, o verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, ele tem que andar constantemente pronto, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe a hora que o nosso Senhor irá vir nos resgatar deste mundo. Então nós temos que viver em total prontidão. E essa prontidão tem que ser em conhecimento também. Conhecimento do quê? Da palavra, das escrituras. Ontem eu conversando com uma cliente, ela disse para mim que eu tenho que estudar todas as religiões para eu poder pregar o Evangelho. Eu disse para ela: não preciso disso. Eu preciso conhecer a verdade, porque com a verdade eu posso refutar a mentira. Porque quando sai uma nota lá na Caixa Econômica, eu já trabalhei na loteria da Caixa, eles nos chama aqueles trabalhadores, pega aquela nota verdadeira e vai falando sobre aquela nota verdadeira, o que é verdadeiro nela. Então quando você passa a conhecer o verdadeiro, quando chegar o falso, quando chegar o mentiroso, quando chegar aquele impostor, você vai reconhecer de longe: esse não é o verdadeiro. Então eu preciso sim estudar a palavra de Deus, porque ela é a única verdade. Não existe meia verdade, não existe meio evangelho. Este é o evangelho completo. Esta é a verdade completa, na qual nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que procurar entender. Muitas vezes a gente fala assim: ah, Cleide, eu não leio porque eu não entendo. Você acha que eu entendo, amados? Você acha que eu entendo, amados? Claro que não, muitas coisas eu não entendo, mas eu vou estudando, vou procurando, escuto os meus pastores, escuto alguns outros pastores que a gente conhece, que é de renome, e a gente vai balanceando, e o Espírito Santo vai começando a abrir os nossos olhos, e quando pensa que não, algo é desvendado diante de nós. Nós temos que ler, nós temos que procurar entender, para estarmos prontos, para quando bater na sua porta lá, um que diz ser testemunha, bater lá na sua porta e começar a questionar você sobre a tua fé, você vai saber como refutar as enganações, as mentiras, através da verdade, que é a palavra de Deus. Então por isso que muitas vezes, muitos que passam na casa de crentes, acabam colocando crente no bolso, porque alguns crentes não estão estudando a palavra para refutar a mentira, para poder pôr a mentira de água abaixo. Nesse tempo de pandemia, tem uma religião que tem um membro que tem me ligado. Ele me liga todo domingo. E ele pergunta: posso falar com você? Eu falei: pode. E agora deixou de me ligar. Porque ele falou: nossa, você gosta demais de estudar a palavra, né? Eu falei: gosto, amo estudar a palavra. Então ele viu que as ideias dele não batiam com a Bíblia. Porque nós temos que colocar a Bíblia em ação, amados. O que nós temos que fazer é somente expor a Bíblia, expor a palavra de Deus. Eu não tenho que impor nada, eu tenho que expor a palavra de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele
colocava a exposição da palavra, e tudo que o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas, você vê que ele está embasado no Velho Testamento. O apóstolo Paulo conhecia muito bem as Santas Escrituras, ele estudava, ele era doutor na palavra de Deus, e tudo que ele falava, ele estava embasado na palavra de Deus. No versículo 16 de Romanos 1, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Algo também que me chama a atenção, que ele diz: eu não me envergonho. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu decorei, porque a pessoa que estava me discipulando falou comigo: Cleide, você tem que aprender esse versículo, você tem que decorar, você tem que ter firmeza daquilo que você está falando. E eu decorei esse versículo: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Eu não posso me envergonhar. Por isso o apóstolo Paulo ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo teria N motivos para se envergonhar. Ele podia se envergonhar da sua vida passada, dos seus pecados, dos seus assassinatos. Ele podia se envergonhar de N coisas. Ele vai dizer em Romanos 6, versículo 21, ele vai falar do nosso tempo passado. Ele vai dizer assim, naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então dessas coisas passadas eu tenho que me envergonhar, mas do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, eu não posso me envergonhar, porque Marcos, no Evangelho de Marcos, versículo 8, no versículo 38 vai dizer assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecaminosa, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Querido, a palavra de Deus, ela não pode ser vergonha para nós. Você não tem que ter vergonha de andar com a sua Bíblia. Você não tem que ter vergonha de falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Você não pode ter vergonha de testemunhar do que Jesus passou na cruz do Calvário. Nós não podemos ter vergonha. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo, ele dá um conselho para Timóteo no capítulo 1, no versículo 8. Ele vai dizer assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo ressalta para o pastor Timóteo, para ele não se envergonhar, para ele não omitir as palavras de Cristo, para ele estar sempre profetizando, falando, exclamando a palavra de Deus. E ele fala ainda para quê? Nem tenha vergonha do seu encarcerado, porque muitas vezes algum pastor, algum irmão nosso, às vezes vai preso, a gente fica com vergonha de citar que ele é nosso irmão. A gente fica com vergonha de citar: não, é meu pastor, foi preso por do Evangelho. E ele fala: não tenha vergonha nem de mim que estou encarcerado. Participa comigo dos meus sofrimentos, porque aquele sofrimento era para algo maior, era para um bem maior, era para a salvação de muitos. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também vai ressaltar isso. 1 Coríntios, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O versículo 23 também do mesmo capítulo diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregam a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada nesse mundo. Nós não podemos ter vergonha de falar desse Cristo. Um Cristo que morreu sim. Muitos estudiosos dizem que ele morreu com suas vergonhas de fora. Morreu nu. Morreu uma morte terrível. Uma morte vergonhosa. Uma morte de cruz. Mas ele está ressuscitado. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é nele que nós temos depositado a nossa fé. Ele é o poder de Deus para nos salvar. Por isso que Ele passou por tantas provações,
para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor, Ele passou por todas essas coisas para que eu e você tivéssemos uma vida maravilhosa diante do Pai. Sofrimentos nesse plano terreno vai ter sempre, mas nós temos a paz do Senhor dentro de nós. Podemos passar por provações, por perseguições, como o apóstolo Paulo mesmo nos diz. O Senhor Jesus também nos confirma isso, mas o apóstolo Paulo vai dizer que tudo isso aqui não chega nem próximo, nem se compara com a glória que há de vir a ser revelada sobre mim e sobre você. Então, querido, aquilo que te espera, aquilo que Deus preparou para você, nós temos que ir lá e falar com aqueles que estão caminhando para a morte eterna, estão caminhando para o inferno. Você e eu também estávamos nesse caminho, mas alguém pregou o evangelho para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nós chegamos até aqui hoje com a sensação de sermos justificados. Foi porque alguém pregou para mim e para você. Você ouviu a pregação em algum lugar, talvez no rádio. Eu tenho uma prima que ela se converteu vendo a televisão. Estava passando um missionário lá e ela viu e ela falou assim: é esse aí que ela está falando, sou eu. Eu vou procurar uma igreja hoje para me poder ir. Ela não podia ir na igreja, aquele pastor que estava pregando lá na televisão, mas ela procurou uma Assembleia de Deus próximo da casa dela, e lá ela congrega até hoje. Talvez você está me assistindo aí, está ouvindo essa palavra da salvação. Talvez você não consiga vir nessa igreja aqui hoje, mas tem uma igreja perto de você, onde é proclamada a palavra de Deus, a palavra da verdade. Vá lá, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai examinar você, vai perdoar você, vai tirar de você todos os seus pecados, vai te purificar e te deixar limpinho, pronto para ir para a glória. Nós devemos, amados, andar todos os dias em santidade ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele tinha convicção no coração dele que era esse evangelho que ele tinha que pregar. Por isso que ele não podia se envergonhar desse evangelho. O evangelho é loucura. O evangelho para alguns é escândalo. Sabe por quê? Porque o evangelho, quando encontra com o perdido, o evangelho traz vergonha, porque ele traz confronto, ele expõe o pecado do perdido, do pecador. Mas ele traz algo poderoso, que é a salvação eterna. Mas muitas vezes as pessoas não olham para o segundo lado. Ele só vê o primeiro lado, que está expondo o pecado dele, que está expondo a vergonha dele. E aí ele rejeita a salvação de Deus sobre a vida dele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, logo no final do capítulo, a partir do versículo 20, que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque ainda aquele que ainda não ouviu a pregação do evangelho, ele tem a natureza que revela a glória de Deus. Ele tem a natureza que diz que tem um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele diz através da natureza. Quando eu estava grávida, amados, quando eu fiz o meu primeiro ultrassom, que o médico disse assim: olha, o seu bebê, não dá para ver o sexo, vai estar do tamanho de um carocinho de feijão. Os bracinhos já estavam nascendo, pontando. Ele falou assim: olha aqui, ali os bracinhos, aquela coisinha. Eu falei: meu Deus, como não acreditar no Senhor? A própria natureza revela a glória desse Deus poderoso. Então somos indesculpáveis diante de Deus. Ainda aquele que ainda não ouviu a pregação por completa e morrer hoje, ele não é inocente. Ele é indesculpável diante de Deus, porque tudo revela a glória de um Deus poderoso. Mas é preciso pregar, é preciso falar. E por isso o apóstolo Paulo, ele começa a falar. Jesus tinha o maior prazer em pregar o evangelho. Jesus, quando teve o encontro com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana saiu ali, os apóstolos haviam chegado com a comida. Em João 4, no versículo 34, os apóstolos lhe oferecem comida, porque já era mais de meio-dia, eles estavam com fome. E Jesus fala assim:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Os discípulos falaram assim: não, será que alguém deu de comer para ele? Por que será que ele já está saciado? Não, Jesus nem ligava. Ele queria primeiramente pregar o evangelho. Ele sabia que aquela mulher tinha ido à cidade buscar pessoas para trazer, para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele ficou ali esperando aquela mulher voltar com os homens daquela cidade para poder falar do evangelho. Ele não se importou se tinha que comer. Eu quero primeiro pregar o evangelho. Eu quero primeiro fazer a obra do meu Pai que me enviou. E nós deixamos a obra do Senhor para o segundo plano na nossa vida. Tudo que nós temos que deixar, nós deixamos primeiro a obra de Deus. Nós deixamos primeiro o serviço do Senhor. Quando nós temos que abrir mão de alguma coisa, a primeira coisa é a oração. A segunda coisa é a pregação. A terceira coisa é o serviço no templo do Senhor. E aí, quando pensa que não, nós estamos servindo literalmente a Satanás. Me desculpe, amados, de chamar a sua atenção. Não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. De sexta-feira eu disse para as mulheres que não abra mão do ministério que Deus deu para você, para fazer. Se o teu ministério é ser mulher, esposa, que seja. Se o seu ministério é ser somente um marido, um acompanhante, seja. Mas faça com prazer, faça de acordo com a palavra de Deus. Não se envergonhe daquilo que Deus te deu. Foi Deus que te deu. Se você tem convicção disso, vai e faça, meu querido. Aleluias, glória a Deus, prossiga em frente. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer nesse mesmo versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus, na parte B. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Poder de Deus. Esse poder que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele é uma tradução da palavra grega, dunamis, que quer dizer dinamite, explosão, algo desse tipo. E quando é que você usa uma dinamite? Será que é para explodir alguma coisa pequena? Alguma coisa fraca? Eu vi uma pedreira, eu indo para minha cidade, eu vi uma pedreira toda, já foi, pôs explosivos nela, dinamites nela, e sai aqueles pedaços de pedra todo quadrado. Eu falei, como que eles conseguem tirar esse negócio aqui? Aí meu marido está me explicando, não, é uma dinamite que põe debaixo, quando explode, sai tudo dos pedacinhos certinho. Eu falei, gente, que show, né? E a dinamite faz isso. O evangelho é essa dinamite para quebrar, para triturar qualquer coração de pedra. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não, esse não tem jeito. Esse aqui já vai para o inferno, não adianta. Pregue. Pregue, porque o evangelho de Deus, ele é poder, ele é dinamite, ele é aquele poder explosivo, que uma hora vai cair lá dentro, uma hora essa palavra vai chegar, puf, aquela pessoa vai se derreter, aquela pessoa vai se render aos pés do Senhor. Talvez você esteja orando pelo teu pai, teu irmão, a tua irmã, a tua esposa, o teu esposo, e você não tem visto resultados. Querido, continue orando, continue perseverando, porque o evangelho, ele é poder de Deus, ele é a dinamite de Deus, que uma hora vai atingir esse coração de pedra, e vai tornar esse coração de pedra em um coração de carne. E quando ele se torna em coração de carne, Deus vai escrever todos os seus mandamentos ali dentro, e ele jamais vai sair da presença do Senhor. Tenha paciência, seja perseverante. Quando tiver oportunidade, semeie a palavra de Deus na vida dele. Não deixe para depois. Continue a fazer. O evangelho é poder de Deus. Para quê? Para nos livrar da ira vindoura. Tem uma ira de Deus que está sobre aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus. Para aqueles que ainda não entraram na graça do Senhor. E essa ira vai ser revelada ainda com mais fulgor no último dia, no dia de Cristo. Esse dia será um dia tenebroso para aqueles que não têm Jesus, mas para aqueles que
alcançar a graça, aqueles que forem cobertos pela graça de Deus, esses o Senhor vai falar assim: vem, querido do meu Pai, entrai para as bodas do Cordeiro. Mas aqueles outros, amados, que não receberam a graça de Deus, que não deixaram com que o Senhor governasse a sua vida, eles vai ser falar com eles assim: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, e ali haverá choro e ranger de dentes, e naquele lugar não mais poderá sair dali. Você tem que dar glórias a Deus porque o Senhor te alcançou, mas você tem que pedir misericórdia, tem que pedir tempo para você ir lá fora, para mim ir lá fora e pregar para aqueles que estão necessitados dessa graça. Os judeus achavam que eles já estavam salvos, porque eles iam todo dia no templo, eles faziam lá suas orações, eles faziam suas leituras bíblicas, eles doavam seus dízimos, suas ofertas. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, se você for estudar a carta aos Romanos, no capítulo 2 especificamente, o Paulo vai falar o seguinte: que esses moralistas, eles precisam também de um Salvador. Eles achavam que estava salvo. Muitas pessoas eu vejo, vêm na igreja, diz que é amigo do Evangelho, porque essa expressão amigos do Evangelho é coisa nova, é coisa da América Latina. Isso não existe na palavra de Deus, não existe na Bíblia. Ou você é crente ou você é escravo de Satanás. Não existe meio termo não, querido. Tem pessoas que vêm à igreja, doa um dízimo, traz uma oferta, vem aqui, pede oração. Isso não é garantia de salvação. A salvação não é por obras. E era o que Paulo estava tentando falar para os judeus: ei, a salvação não é por isso que você faz, não. A salvação não é porque você toca aqui, não é porque você canta, não é porque você prega. A salvação é para aquele que crê no Filho amado do Deus Todo-Poderoso. A salvação é para aquele que deixa Jesus governar a tua vida. Essa é a verdadeira salvação. Não adianta, querido, eu vim aqui pregar e eu não tiver meu coração ligado com o coração de Jesus. Não adianta eu vir aqui doar o meu dízimo, devolver à casa de Deus o dízimo e as ofertas, se eu não tiver verdadeiramente convertido ao Senhor. Não adianta eu vir tocar, não adianta eu vir em todos os cultos, se eu não tiver a verdadeira vida em mim, que é a vida do Pai em mim, através de Cristo Jesus. As obras não podem nos salvar. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, quando vamos falar que no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, o último versículo que nós lemos, fala assim: ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. É o que nós estávamos dizendo. Muitas pessoas acreditam que por elas fazerem as obras, elas vão ser salvas. Mas, amados, não adianta fazermos obras. A obra não salva ninguém. Não é através da obra que eu sou salvo. Mas eu costumo dizer, como vai dizer lá no livro de Tiago, que aquele que é salvo, ele faz as boas obras. Eles entendem que tem que fazer a boa obra. Os mandamentos, eles sabem que tem que cumprir. Eles começam a buscar a santidade. Você sozinho não consegue agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 também a respeito disso, que ninguém poderá agradar a Deus se não for por intermédio de Cristo Jesus. Tudo que você fizer, tudo que as pessoas fizerem, achar, eu sou boazinha, eu vou achar um lugar no último dia, vou entrar para o céu e Deus vai dar um jeito. Deus vai achar uma brecha na lei, né? Porque nas leis a gente tem brechas que dão alguns espaços de alguns corruptos, de alguns criminosos escaparem da lei. Mas na lei do Senhor não há brecha, não há escape. Na lei do Senhor você é ou você não é. E a linguagem de Romanos, para o irmão aqui que gosta de direito, é muito bom estudar Romanos. A linguagem toda é jurídica, toda vinda dos tribunais, e ele vai trazendo essa questão da salvação, levada em torno da justiça. Porque muitas vezes nós só olhamos o amor de Deus, mas nós esquecemos que um dos seus maiores atributos é a justiça. Deus é o justo juiz, o reto juiz. E a palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó:
Acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cedro de equidade é o cedro do teu reino. Não existe juiz melhor do que Deus, porque nenhum juiz da face da terra, ele consegue julgar a intenção do meu e do seu coração. Mas esse reto juiz, ele julgará todos os nossos corações, todo o nosso pensamento, ele vai julgar. Russell Shedd, ele diz o seguinte, ele diz que justo significa qualidade de ser justo no sentido de estar bem perante a lei. É um termo jurídico, forense, que vem dos tribunais. Justo é se tornar justo diante da lei. A lei, nenhum de nós conseguiríamos cumpri-la, mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. Os juízes da face da terra, eles tentam justificar aquele que é justo. Nos tribunais são feitas ali as audiências para tentar justificar aquele que é justo. Mas no tribunal de Cristo, a audiência é para justificar a mim e a você que somos injustos. Há diferença aí, porque não tem nenhum justo sobre a face da terra. O Senhor olhou para nós e não viu nenhum sequer. Por isso que Ele manda o seu único filho, o justo, sofrer a injustiça para salvar o injusto, para justificar aquele que é injusto, aquele que era condenado. O Senhor Jesus tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. Nós estávamos lá com Ele. Quando Ele disse, está tudo consumado, Ele estava entregando todo o plano de salvação diante de Deus. E Ele nos diz, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Você não tem mais condenação sobre a tua vida. Você que entregou a sua vida ao Senhor, não tem mais nenhuma condenação que possa te condenar diante do tribunal de Deus, porque diante do tribunal de Deus, Ele te vê como justo, como alguém que cumpriu a lei, mesmo sendo injusto. Ele olha para você e Ele vê em você o sangue do Filho dele. Ele vê em você aquele vermelhão. Ele vê em você o sangue do Filho dele. E Ele fala, não, esse aí foi justificado, mesmo você sendo injusto. Querido, todos precisam de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. E esse Salvador, Ele já nasceu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já levou o meu e o seu pecado. Mas é para aquele que crê. João 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê, o Evangelho, Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, foi para todos, mas não são todos que vão entrar no reino dos céus. É para aquele que crê e toma a posição daquilo que Deus fez por ele na cruz. Esse vai herdar o reino de Deus. Temos que crer nesse Evangelho de Jesus Cristo, nesse poder, nessa dinamite que explode qualquer coração. Nós temos que crer no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, queridos. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração, que nós somos salvos, que nós somos herdeiros com Cristo. Nós temos que ter a convicção no nosso coração, que nós não somos só um amigo do Evangelho, que nós estamos somente participando de uma igreja, mas nós temos que participar do corpo daquele que vive e reina, do corpo de Cristo. Nós temos que ter a plena convicção que nós fazemos parte da família de Deus. Se você não tem essa convicção, meu querido, ore ao Senhor, peça ao Senhor misericórdia. Se ajoelhe no seu quarto, lá quando você chegar agora à noite, pede ao Senhor misericórdia, porque o Senhor, Ele é justo para te perdoar. O Senhor é poderoso para te dar salvação. O Senhor, Ele quer te justificar. O Senhor toda hora te chama para poder te justificar, para que naquele dia, naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo, você não venha passar vergonha, eu não venha passar vergonha. Nós temos que cuidar também da nossa própria vida. O apóstolo Paulo, eu não lembro qual das cartas que ele diz que ele
Ele ficava atento para não ganhar o mundo todo e a si mesmo se perder. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que andar em santidade. Fuja do pecado. Fuja dele. O pecado não pode mais te dominar. Você que nasceu de novo. O poder do Evangelho, ele nos dá um novo nascimento. Ele nos faz uma nova criatura. Agora você não é mais filho de Adão. Quando você deixa Jesus reinar sobre a tua vida, você recebe uma nova certidão de nascimento. Jesus, ele não simplesmente te restaura, não. Jesus, ele pega algo poderosíssimo na eternidade. Ele te cria novamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos nova criatura. As coisas que se passaram, as coisas velhas não interessa mais para ele. Ele te fez novo. Esse é o poder do Evangelho, querido. Esse é o poder que transforma a vida. Esse é o poder que tira vidas do inferno, assim como me tirou de lá. Esse é o poder que leva pessoas para desfrutar de uma vida eterna do lado do Salvador. Este é o poder que leva as pessoas a habitar na nova Jerusalém de Cristo. Esse é o poder que leva as pessoas a ter um corpo glorificado, a não sofrer mais as coisas dessa terra. Esse é o poder que nos dá paz interna. Esse é o poder que nos religa outra vez com Deus Todo-Poderoso. Este é o poder que te justifica. Este é o poder que te faz santo. Este é o poder que te encaminha na vida eterna. Receba a vida eterna no nome de Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és santo, Jesus. Queridos, este poder está sendo ministrado para você essa noite. Você tem o direito de rejeitar, se você quiser. Mas eu te aconselho, a palavra de Deus diz que eis diante de ti a bênção e a maldição. Eis diante de ti a bênção e a maldição, mas o Senhor diz, escolha a bênção. A bênção é maior. Então escolha estar do lado do Senhor. Escolha viver para o Senhor. Talvez você só venha na igreja por vir. Você nunca fez a declaração. Você nunca declarou que tem fé no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, vai nos dizer algo poderoso. Capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: se com tua boca confessares Jesus como seu Salvador, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça. Aqui dentro, amado, tem que crer. Aqui dentro que tem que começar o negócio a ferver. É aqui dentro que o dunamis tem que começar a produzir algo diferente. É aqui dentro que essa dinamite tem que quebrar o meu egoísmo. Tudo aquilo que me prende aqui dentro. Quando eu crer que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, aí eu, para a justiça, aí eu vou confessar com a boca. E falar assim, ó, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca nós precisamos confessar a respeito da salvação que nos foi dada. Querido, esse é o momento que Deus está te dando. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Teve um dia que o Senhor Jesus me fisgou de tal maneira que eu não pude dizer não. O Senhor há muito tempo havia falando no meu coração. E isso aconteceu há cerca de 16 a 17 anos. O Senhor Jesus flechou o meu coração com a flecha do Evangelho. E foi irresistível. Eu tive que largar todos os meus pecados. Porque quando Jesus chega, querido, o pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Você começa a ficar liberto do pecado. E por conta e por gratidão a essa grande obra que Deus fez por minha vida, aqueles que recebem essa grande obra por gratidão a Deus, eles se fazem escravo. Eles se fazem escravo da justiça, escravos de Deus, escravos de Jesus Cristo. Nós somos escravos libertos, nós somos livres, mas porém nós queremos ficar presos ao Senhor, ficarmos debaixo do domínio do Senhor, porque Ele nos salvou. E o Senhor te salvou você, para que você pudesse levar as boas novas desse Evangelho da salvação. Salvou você para que você pregasse, e quer te salvar também, querido. Talvez você que ainda não recebeu a salvação,
você entendeu que você precisa receber salvação, o Senhor te chama para uma mudança de vida. O Senhor te chama para que você possa se render aos pés dele, se entregar a ele. Então não perca tempo, procure o mais rápido, procure um dos nossos pastores. Se você estiver aqui ou quiser vir aqui, procure um dos nossos pastores, eles vão estar à disposição. Pode procurar a mim também. Nós vamos estar à disposição para poder te ajudar a andar de fé em fé, porque o justo vive pela fé. Não tem como o justo ser justificado se não for por fé. Então, querido, receba essa palavra no seu coração. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que eu deixei o Senhor ministrar na tua vida também. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Vai relembrando dessa palavra, dos detalhes. O Senhor vai te falar grandes coisas. O Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida, querido. Abra o teu coração, abaixe a guarda, se desprenda daquilo que te prende, no nome de Cristo Jesus, e que você seja tremendamente abençoado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao meu pastor, em nome de Jesus.